Olá, meu nome é Milena, sou aluna orientada pelo professor André e meu trabalho é titulado por micropartículas poliméricas para a liberação e eficiência dos herbicidas. O setor agrícola tem um grande papel na sociedade, pois através deles temos diferentes tipos de alimento. Com o aumento de produção, aumenta a utilização de defensivos que trazem grandes problemas ambientais e para a saúde humana. Um dos defensivos mais utilizados são os herbicidas, que são encontrados em recursos hídricos superficiais ou em subsolo no meio do cultivo. Um dos herbicidas mais utilizados é o imazetapir. O imazetapir é do grupo químico da imidazolinona. O imazetapir é um herbicida pré- e pós-emergencial, usado para o controle de plantas daninhas de folhas largas, como gramíneas infestantes da cultura e da soja do arroz irrigado. Na literatura, há trabalhos de micropartículas utilizando polissacarídeos para a liberação controlada de polímeros naturais. O alginato de sódio é um polímero natural extraído das algas marrons. Quando o alginato entra em contato com íons de cálcio, ele troca sua estrutura linear para uma tridimensional. A utilização de materiais insolúveis junto com a matriz do alginato torna-se que o processo de liberação seja mais lento. Um dos materiais insolúveis que pode ser utilizados para essa finalidade é a celulose. A celulose é um material insolúvel, abundante na natureza, de baixo custo e possui sua estrutura de grupos hidroxila e metoxila que interagem entre si e que ajudam o controle de liberação dos herbicidas. O objetivo deste trabalho é preparar as micropartículas de alginato e alginato de celulose para que sejam empregadas no sistema de liberação controlada de herbicida do imazetapir em solo. Como primeira metodologia, temos a obtenção das micropartículas de alginato e alginato de celulose. Nós solubilizamos o alginato, posteriormente ela é transferida para uma seringa gotejada numa solução reticulante, ela será obtida, as micropartículas serão coletadas, lavadas e secas numa estufa. As micropartículas contendo a celulose, nós solubilizamos o alginato, posteriormente adicionamos a celulose, ela é transferida para uma seringa, ela será gotejada numa solução reticulante, as micropartículas serão obtidas, coletadas, lavadas e secas numa estufa. Para as micropartículas de imazetapir, após a solubilização do alginato e da celulose, é adicionado o herbicida, é transferida para uma seringa, ela será gotejada numa solução reticulante e as micropartículas são obtidas, coletadas, lavadas e secas numa estufa. Para o teste de liberação da imazetapir em resposta ao pH no meio aquoso, foram testados os pH 4, 5 e 6 em temperatura ambiente. As amostras das micropartículas foram pesadas 20 gramas e foram dispostas em Erlenmeyer contendo 250 ml no meio aquoso com os pHs. Também foi utilizado o imazetapir comercial. Após um intervalo de tempo pré-determinado, aliquotas de 1 ml foram coletadas a fim de determinar a quantidade de imazetapir liberado. A determinação foram feitas pelo HPLC. Teste de liberação do imazetapir em solo. Foram utilizados seringas de bico tipo catéter com papel filtro alocado na parte interna. A parte inferior foram acoplados tubo Falcon para coletar o lixiviado. Pesou-se 20 gramas de solo, adicionou-se nas seringas e logo após foram restabelecida a umidade de 80% da capacidade do campo, sendo mantida por 15 dias até a aplicação do tratamento para restabelecer atividades biológicas. As micropartículas de alginato e alginato de celulose foram adicionadas com uma certa quantidade de imazetapir e distribuída a cada seringa. Além disso, foi utilizado herbicida comercial com um concentrado solúvel para a comparação da liberação de solo e com o auxílio de uma micropipeta. Após, foram adicionados 2 ml de água para posteriormente serem coletadas através da sua lixiviação. Após isso, as amostras foram coletadas, filtradas e mantidas em refrigeração por 4 graus, para ser realizada a qualificação do herbicida por HPLC. Resultados obtidos das análises. O resultado da liberação in vitro do imazetapir encapsulado nas micropartículas de alginato e alginato de celulose em diferentes pHs, recebemos que os herbicidas estão sendo transportados de um meio interno para o meio externo em pequenos poros encontrados na superfície do material. A resposta do pH devido à ionização dos grupos funcionais em cargas estavam agrupadas e elas se repeliram, afastando as cadeias poliméricas. Houve um aumento de liberação no pH 6, justificado pelo relaxamento da matriz polimérica. Repeliu-se e permitiu a liberação dos herbicidas. Teste de liberação de solo de imazetapir. Através desse teste, obtivemos a quantidade de imazetapir lixiviado e a quantidade acumulada nos certos dias. A concentração lixiviada do imazetapir em relação ao concentrado solúvel foram maiores. Foi possível observar a linha da tendência do gráfico que, após este período, houve uma redução gradual nas concentrações até o fim do experimento. Para as micropartículas de alginato e alginato de celulose, nota-se uma distribuição mais homogênea do herbicida no lixiviado. Este comportamento indica uma disponibilização gradual no solo, que é a concentração ideal para o controle de plantas daninhas. Concluímos que esses testes realizados nesse trabalho foi possível observar que as micropartículas de alginato e alginato de celulose podem ser sim utilizadas para o transporte do herbicida,
Mostrou eficiência que diminuiu os impactos ambientais, aumentou a eficiência agronômica e os testes confirmam a eficiência da liberação gradual do herbicida. Muito obrigada a todos.